Do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, tudo bem com vocês? Meus irmãos, nesta oportunidade nós vamos tratar aqui sobre um assunto que ele traz algumas curiosidades, né? E o assunto é sobre a maldição de Noé sobre Canaã. Por que nós vamos procurar entender o seguinte: por que Noé amaldiçoou Canaã e não Cã? Porque quem cometeu a infração foi Cã e não Canaã, que era filho de Cã. No entanto, Noé, ele amaldiçoou não o seu filho Cã, mas sim o filho de Cã, Canaã. Leiamos aqui o texto para entendermos a história, ok? Gênesis 9, versículo 20 em diante. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro de sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora a seus dois irmãos. Então Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os ombros de ambos, e andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai, sem que a vissem. Despertando Noé de seu vinho, soube o que lhe fizera o filho mais moço. O filho mais moço em questão aqui, o filho mais moço de Noé em questão aqui é Cã. E disse: Maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos. Somente aqui a esta leitura é o que interessa para a nossa meditação. Queridos, vamos procurar entender este assunto. Aqui eu quero dizer para vocês que eu vou levantar algumas especulações, porque até onde eu vejo, existe aqui um quebra-cabeça que precisa ser montado. Antes de eu chegar nesse texto, eu quero aqui fazer algumas observações. E nós vamos lá ler em Gênesis, capítulo 5, Gênesis 5, 32, que diz, E era Noé da idade de 500 anos, e gerou a Sem, Cã e Jafé. Ora, pela simples leitura aqui, a gente é levado a crer que, na ordem cronológica, se essa leitura aqui representa a ordem cronológica do nascimento, então, pela simples leitura, a gente é levado a entender como Noé era da idade de 500 anos e gerou a Sem. Então, Sem seria o primeiro, Cã, o segundo filho, e Jafé, o terceiro. Neste caso aqui, percebam que Jafé estaria como sendo o filho mais moço, mais novo, o último filho de Noa, ou Noé. Ok, queridos? Mais à frente vocês vão já entender por que eu estou fazendo essa retrospectiva. Pois bem, outra observação que nós temos que fazer é que a Bíblia diz, veja bem o que a Bíblia diz aqui, Gênesis 5:32. Era Noé da idade de 500 anos e gerou a Sem, Cã e Jafé. Para a gente entender melhor a linguagem aqui, é claro que Noé não gerou os três tendo 500 anos. Porque se a gente for pegar literalmente o texto aqui, como está escrito, e era Noé da idade de 500 anos, e gerou a Sem, Cã e Jafé, então a gente é obrigado a entender que os três eram gêmeos. Já que o texto está dizendo o quê? E era Noé da idade de 500 anos, e gerou a Sem, Cã e Jafé. Mas nós sabemos que os três não eram gêmeos. Não é porque, para Noé, literalmente, como o texto está sugerindo aqui, ter gerado eles quando Noé tinha 500 anos, então, se os três nasceram quando Noé tinha 500 anos, então, no mínimo, eram gêmeos. Mas sabemos que não eram. Então,
o melhor para nós entendermos essa expressão é assim: e era Noé da idade de 500 anos quando começou a gerar Sem, Cã e Jafé. Fica melhor entendido assim: era Noé da idade de 500 anos quando começou a gerar. E gerou a Sem, Cã e Jafé. Feita essa leitura, então, a gente tem uma compreensão que Noé não gerou os três quando ele tinha 500 anos, mas que ele começou a gerar quando ele tinha 500 anos, queridos. Essa é a primeira observação. A segunda é o seguinte: diz a Bíblia Sagrada, eu vou ver se eu encontro aqui com facilidade aqui. A Bíblia Sagrada, no Gênesis, diz que, olha o que diz aqui, ó. Gênesis capítulo 7, versículo 11 diz: no ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas dos céus se abriram, e houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos, Sem, Cã e Jafé, e sua mulher, e as mulheres de seus filhos. Bom, meus irmãos, aqui o texto de Gênesis 7:11 diz claramente que contava Noé com 600 anos de vida quando veio o dilúvio, certo? Tinha Noé 600 anos de vida quando veio o dilúvio. Agora vamos ver quantos anos tinha Sem, já que ele é listado como sendo o primeiro a ser gerado por Noé. Lembrem-se que nós lemos aqui em Gênesis 5:32, e era Noé da idade de 500 anos, gerou a Sem, está em primeiro lugar, como se ele tivesse nascido em primeiro lugar, Cã e Jafé. Ora, se é verdade que Sem foi o primeiro filho de Noé, e ele nasceu quando Noé tinha 500 anos, logo, quando o dilúvio veio no ano 600 da vida de Noé, tinha quantos anos Sem? Shem, Barnoa, ou seja, Sem, filho de Noé, tinha 100 anos de idade. Se ele nasceu quando Noé tinha 500 anos e o dilúvio veio quando Noé tinha 600 anos, então entre 500 e 600 existe 100. Então Shem tinha 100 anos de idade. Ok, queridos? Até aqui, acredito que está dando para os queridos entenderem. Só tem uma coisinha, amigos, que nós temos que analisar bem aqui. Vamos ver se eu encontro com facilidade. Uma declaração aqui no Gênesis diz que... Vamos ver se eu encontro aqui. Para a gente não perder tempo, olha o que diz aqui, ó. São estas... Vamos ver se eu encontro aqui. São estas as gerações de Sem. Ora, ele era da idade de 100 anos quando gerou Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. Repito, Gênesis 11:10. Diz o que? São estas as gerações de Shem. Era ele da idade de 100 anos quando gerou Arfaxade. Gravem bem, Shem tinha 100 anos quando gerou Arfaxade. Mas quando foi que ele gerou Arfaxade? 2 anos depois do dilúvio. Ora, 2 anos depois do dilúvio, se o dilúvio veio quando Noé tinha 600 anos, então quando Shem gerou Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio, logo Noé tinha quantos anos? 602 anos. Se eu não estou equivocado na matemática, se Shem tinha 100 anos quando Noé tinha 602 anos, logo Shem nasceu quando Noé tinha 502 anos. Se a matemática aqui está correta, e eu creio que está, então Shem, ele não foi o primogênito de Noé. Ok, meus irmãos? Ele não foi o primogênito de Noé, ele não foi o primeiro a nascer. E essa sugestão que eu estou dando para vocês
ela será, vamos dizer, consubstanciada daqui a pouco, quando eu vou demonstrar para vocês que, apesar de nós lermos ali no Gênesis 5:32, e Noé tinha 500 anos e gerou a Sem, Cã e Jafé. Veja que Cã está em segundo lugar, ou seja, lá diz, é como se lá estivesse dizendo que Sem foi o primeiro a ser gerado, depois vem o Cã, não é isso? O segundo. Aí tem Sem, Cã e Jafé. Jafé seria o terceiro. Só que, com o estudo que eu vou mostrar, queridos, tudo nos leva a crer, pelo menos no que diz respeito a Cã, que Cã foi o último dos três a nascer. E eu vou demonstrar já isso para você. Apesar de lá em Gênesis 5:32 dizer claramente que Noé gerou Sem, Cã e Jafé, Cã está no meio entre Sem e Jafé, mas um estudo mais minucioso nos revelará que Cã, na verdade, ele foi o último filho de Noé, ou seja, o filho mais novo, o mais moço. Assim como nós estamos aqui passando a entender que, no mínimo, mesmo que Shem tenha nascido em primeiro lugar, todavia ele nasceu quando Noé tinha 502 anos, e não 500 anos, conforme lá no Gênesis 5:32 diz. E era Noé da idade de 500 anos e gerou a Sem, Cã e Jafé. Bom, a verdade é que Sem nasceu quando Noé tinha 502 anos. Por que eu sei disso? É porque quando Noé, 2 anos depois do dilúvio, Noé tinha 602 anos, já que o dilúvio veio quando Noé tinha 600 anos, então o Gênesis aqui 11:10 diz claramente, são estas as gerações de Sem. Ora, ele era da idade de 100 anos quando gerou Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. Ou seja, meus irmãos, 2 anos depois do dilúvio, Noé tinha 502 anos. E se Sem só completou 100 anos, 2 anos depois do dilúvio, logo ele nasceu quando Noé tinha 502 anos. Se alguém tiver um argumento melhor, que apresente para mim. Tá bom? Então vamos aqui agora. Eu fiz questão de fazer essa retrospectiva e esta análise para os irmãos entenderem a explicação que eu vou dar sobre por que Noé amaldiçoou Canaã, filho de Cã. E por que ele não amaldiçoou Cã? Porque quem cometeu a transgressão foi Cã e não Canaã. Eu vou ler aqui mais uma vez para os senhores. Gênesis 9:24. Despertado Noé do seu vinho, soube o que lhe fizera o filho mais moço, e disse: maldito seja Canaã. Ora, mas por que ele não disse assim: maldito seja Cã? Porque quem cometeu a transgressão foi Cã, e não o seu filho Canaã. Seja servo dos servos a seus irmãos. Então vamos aqui, meus irmãos, para nesta leitura bem aqui. Eu quero aqui puxar o texto hebraico, Bereshit, né? Sefer Bereshit. Olha o que o texto hebraico vai nos dizer, para uma pequena expressão que nós devemos analisar. Gênesis, capítulo 9. Vamos lá, o que diz aqui. Gênesis, capítulo 9. Filho mais moço. 9:24. Olha o que o Gênesis vai nos dizer sobre isso. Vamos lá. Vou procurar bem aqui. Pronto. Olha, a expressão, nós temos que analisar um pormenor bem aqui. Canaã, ele era o filho mais novo de Cã. Tá bom? Canaã, repito, ele era o filho mais novo de Cã. Ele era o 4º filho de Cã. Só que interessante é que Cã, ele, entre os filhos de Noé, aqui o texto claramente diz o quê? Versículo 24, vou ler mais uma vez.
Despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizera o filho mais moço. Essa expressão, filho mais moço, ela é encontrada em outros lugares do Antigo Testamento e sempre que ela ocorre, indica o último a nascer, o filho mais novo. Então, no hebraico, para filho mais moço, o filho mais novo, ou o filho pequeno, nós temos aqui, Beno Hakatan, que literalmente aqui é traduzido como o filho dele, o pequeno. Então, a palavra moço, que no hebraico é Hakatan, tá certo? Sempre que ela ocorre no Antigo Testamento, essa expressão o filho mais novo, o filho menor, o filho pequeno, o mais moço, ela está dizendo que aquele filho ali é o último a ter nascido de uma série. Eu quero ler para os senhores aqui algumas passagens para confirmar esse entendimento. Gênesis 27, 15. Olha só o que nos diz o Gênesis. Depois tomou Rebeca os vestidos de gala de Esaú, seu filho mais velho, que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho menor. Aqui nós temos a mesma expressão para filho menor. Ben no Hakatan. Ben no Hakatan. No caso, como Tadela, nós temos, no caso, Benat Hakatan, porque é o filho dela, mais novo, mais moço. De qualquer forma, irmãos, a expressão menor, ela indica o último a ter nascido, o mais novo. Daí nós temos a expressão hebraica Hakatan. A outra ocorrência é no versículo 42. Olha o que diz aqui. E foram denunciadas a Rebeca estas palavras de Esaú, seu filho mais velho, e ela mandou chamar a Jacó, seu filho menor. Então Jacó era o filho mais novo. Então nós temos mais uma vez a expressão filho menor, indicando que era o último a ter nascido. Nós temos também Gênesis 48, 19. Olha o que diz. Mas seu pai recusou e disse: Eu sei, meu filho, eu sei, também ele será um povo, e também ele será grande. Contudo, seu irmão menor, olha aqui, irmão menor, é o filho mais novo, será maior que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Mais uma vez a expressão, seu irmão menor, o filho menor, indica o filho mais jovem, o último a ter nascido. E nós temos também em Juízes 9:5. Juízes 9:5. Olha o que diz aqui. E veio à casa de seu pai, a Ofra, e matou a seus irmãos, os filhos de Jerubaal, 70 homens, sobre uma pedra. Porém Jotão, filho menor, Jotão, filho menor de Jerubaal, ficou porque se tinha escondido. Ora, Jotão era o filho mais novo de Jerubaal, era o último a ter nascido. Então, meus irmãos, o que eu estou querendo provar para os senhores é que a narrativa de Gênesis 5:32, que diz: E tinha Noé 500 anos e gerou a Sem, Cã e Jafé, ali não está precisamente numa ordem de nascimento. Ou seja, ali Cã aparece como segundo, é como se Cã tivesse nascido em segundo lugar e Jafé fosse o mais novo. Só que o Gênesis aqui, ele diz que o filho mais novo é exatamente Cã. Vou repetir. Despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizera o filho mais moço, ou seja, o último a nascer, o filho mais novo. Agora, o que nos chama a atenção é exatamente por que Noé amaldiçoou não o seu filho Cã, e sim Canaã. Vamos lá. Eu já declarei para vocês que Cã, aqui, ele aparece como sendo o filho mais novo de Noé. E aqui eu estou conjecturando o porquê. Por que ele amaldiçoou exatamente Canaã? Porque Canaã era o filho mais novo de Cã. É como se
Noé tivesse pensado assim: meu filho, você pecou contra mim, você é o meu filho mais novo, você é o filho mais moço, você foi o último a nascer. Dos três, você é o mais novo, o mais jovem. Então, a maldição será para o teu filho mais novo, Canaã. Você tem 4 filhos, Put, Cush, Misraim e Canaã. Então, a maldição será para o filho teu, o mais novo, Canaã. Porque assim como você é o meu filho mais novo e me desonrou, assim também eu desonrarei o teu último filho, o mais novo, Canaã. Irmãos, obviamente eu estou aqui especulando que essa foi uma das razões por que Noé amaldiçoou Canaã e não Cã. E isso, uma verdade é que eu estou demonstrando para vocês que na ordem do nascimento, o que nós lemos lá em Gênesis 5:32 não deve ser visto como ordem de nascimento. Porque na ordem do nascimento, Cã foi o último a nascer. No mínimo, ali se fosse levado em conta a ordem do nascimento, Gênesis 5:32 tinha que ser lido assim. E tinha Noé 500 anos quando gerou a Sem, Jafé e Cã. Essa seria a ordem, porque aqui em Gênesis 9:24, vou ler mais uma vez, despertando Noé do seu vinho, sobre o que lhe fizera o filho mais moço, mais novo. Então, Cã aparece aqui como dos 3 sendo o último a nascer, o mais moço, ok, queridos? Então, explicado isso, agora nós vamos aqui para uma outra parte. Quem são os descendentes de Canaã? Então, nós precisamos saber o seguinte, aqui houve uma maldição, e essa maldição ela foi hereditária, de pai para filho, e nós vamos procurar agora saber quem foram as nações, os povos descendentes de Canaã, que receberam esta maldição. Ora, esse povo, meus irmãos, eles estão listados exatamente aqui, ó. Os descendentes de Canaã, prestai bem atenção, os descendentes de Canaã, eles começam a ser listados a partir do versículo 15 até o versículo 19, onde eu vou ler. Ó. Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Et. Vejam, eu vou logo explicando para vocês que esses povos aqui eles eram rivais dos hebreus. Eles não se davam bem. Os filhos de Et, eles tinham uma rivalidade com Abraão. Prosseguindo. E aos jebuseus. Veja que os jebuseus eles foram expulsos da terra de Canaã. Prossigamos. E aos jebuseus, aos amorreus, aos girgazeus, aos heveus, aos arqueus, aos sineus, aos arvadeus, aos zemareus e aos amateus. E depois se espalharam as famílias dos cananeus. Meus irmãos, estes povos aqui mencionados, todos eles são descendentes de Canaã. E nós vemos lá em Gênesis 15, 18 a 20, eu quero ler para os senhores. Gênesis 15, 18 a 20. 15, 18 a 20, é o que diz? Naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Que terra? A terra de Canaã. E quem eram os habitantes dela? E o Queneu, e o Quenezeu, e o Cadmoneu, e o Eteu, e o Perizeu, e os Refaíns, e o Amorreu, e o Cananeu, e o Girgazeu, e o Jebuseu. Ou seja, você vê que todos esses aqui eram descendentes de Canaã, e nessa lista figuram alguns que figuram também aqui onde eu li. Vou ler mais uma vez. E Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Et, e aos Jebuseus, e aos Jebuseus, e aos Amorreus, aos Girgazeus, aos Heveus, aos Arqueus, aos Sineus, aos Arvadeus, aos Zemareus e aos Amateus. E depois se espalharam as famílias dos cananeus. Então, só relembrando aqui, essas nações elas foram expulsas da terra de Canaã pelos israelitas. Quando eles saíram do Egito, para que eles pudessem tomar posse da terra de Canaã, eles tiveram que expulsar 7 nações. Lá em Deuteronômio diz 10.
Então, de qualquer forma, eles expulsaram os descendentes de Canaã para que se cumprisse a maldição noética sobre Canaã. Então você vê que a história mostra, pelo menos o autor do livro de Gênesis está mostrando, que esses povos que foram espalhados, que saíram de Canaã, eles eram descendentes de Canaã, que era o filho mais novo de Cã, e Cã era o filho mais novo de Noé. E por que eles foram expulsos? Porque eles estavam debaixo de uma maldição. Noé amaldiçoou Canaã e seus filhos, os seus descendentes. Ok, queridos? Prossigamos. E o limite dos cananeus foi desde Sidom, indo para Gerar. Olha, e o limite dos cananeus, os descendentes de Canaã, foi desde Sidom. Sidom também não se dava bem com o povo de Deus no Antigo Testamento. Lembre-se disso. Indo para Gerar, até Gaza. Isso lembra dos dias de Sansão, que lutou contra os filisteus que habitavam em Gaza. Vejam que os filisteus também eles eram inimigos ferozes de Israel, mas foram subjugados. Por quê? Porque os filisteus eram descendentes de Canaã e estavam debaixo da maldição noética. Prossigamos. E o limite dos cananeus foi desde Sidom, indo para Gerar, até Gaza, indo para Sodoma, Gomorra, Admá e Zeboim, até Laza. Você vê que as cidades de Sodoma, Gomorra, Admá e Zeboim eram habitadas por cananeus. Por que foi que Deus destruiu os habitantes de Sodoma e Gomorra? Porque eram altamente pecadores e imorais. E só para lembrar, eles eram cananitas, eram descendentes de Canaã, estavam debaixo da maldição de Noa. Ok, queridos? Aqui me lembrou aqui também outra coisa. Eu vou repetir a leitura. E o limite dos cananeus foi desde Sidom. Lembrou uma coisa que Jesus falou. Se em Tiro e em Sidom houvesse sido feito os milagres que em ti, ele estava falando para os judeus, foram feitos, há muito que essas duas cidades, esses dois povos, Tiro e Sidom, teriam se arrependido com cinza. Ora, quando Jesus comparou a maldade dos judeus da nação com Tiro e Sidom, você vê então que Tiro e Sidom não eram boas peças, não eram povos bons. Então, nas páginas do Antigo Testamento, Tiro e Sidom, eles, ou pelo menos mais precisamente nos lábios de Jesus, eles aparecem como povos de má índole. Tiro e Sidom aparecem como pessoas que não temem a Deus. Tiro e Sidom eram povos ruins. E só para completar aqui a informação, os habitantes de Sidom eram cananitas, ou seja, eram descendentes de Canaã, logo estavam debaixo de maldição. Mas o que chama atenção é que a maldade da nação de Israel foi maior do que a maldade praticada pelos de Tiro e de Sidom. Mas vamos continuar aqui. E o limite dos cananeus foi desde Sidom, indo para Gerar até Gaza, indo para Sodoma e Gomorra. Lembremos que Sodoma e Gomorra foram destruídos pelo Senhor com fogo. Admá e Zeboim também. Os habitantes dali eram o quê? Descendentes de Canaã. Até Laza, são E aqui o versículo 20 fecha. São estes os filhos de Cã. São estes os filhos de Cã, certo? Segundo suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas gerações. Ou seja, por que ele diz são estes os filhos de Cã? Porque quando você lê dos versículos 6 em diante, você vê que ele vai listar o nome dos filhos de Cã, que Cã ele não tinha apenas Canaã, certo? Mas tratando-se dos descendentes de Canaã, tá certo? Tratando-se dos descendentes de Canaã, você vai encontrar apenas eles, na leitura dos versículos 15 até os versículos 19.
tudo que você lê dos versículos 15 até os versículos 19, está aqui listado os povos que descenderam de Canaã. Logo, eram povos que estavam debaixo de maldição. E esses povos, todos esses povos, os sodomitas, os gomorritas, né, os filhos de Gomorra, de Sodoma, os habitantes de Zeboim, de Admá, os Gergazeus, os Eveus, os Arqueus, os Sineus, os Arvadeus, os Zemareus, os Amateus, todos eles eram cananeus, ou seja, todos eles eram filhos de Canaã, todos eles estavam debaixo da maldição de Noé, meus irmãos. Todos eles. Não foi em vão que o autor escreveu isso aqui, que nós acabamos de ler nos versículos 15 a 19, para provar e demonstrar que a maldição de Noé sobre Canaã, realmente ela se cumpriu aqui nos seus descendentes, nos descendentes de Canaã, que nós vemos listados nos versículos 15 a 19, queridos. Então, na minha análise, os versículos 15 a 19 de Gênesis 10 respondem esta pergunta: por que Noé amaldiçoou Canaã e não Cã? Por que a maldição de Noé veio sobre Cã e não, ou veio sobre Canaã e não sobre Cã? Primeiro, eu já demonstrei que, possivelmente, assim como Cã era o filho mais novo de Noé, assim também Canaã era o filho mais novo de Cã. Ou seja, assim como houve uma desonra da parte do filho mais novo de Noé, Cã, assim também Noé pegou e desonrou, ou seja, lançou a maldição sobre o filho mais novo de Cã, que era Canaã. A partir daí, se a maldição foi jogada não simplesmente sobre os descendentes de Cã, nós temos que fazer essa observação também. A maldição de Noé não foi sobre todos os descendentes de Cã. Não, a maldição de Noé foi apenas sobre Canaã. Apenas um dos filhos de Cã, que foi Canaã, ele sofreu a maldição. Ok, meus irmãos? Então, e quem eram os descendentes de Canaã? Foram esses aqui que são listados nos versículos 15 a 19. Logo, eles receberam a maldição. Então, eu creio que essa minha explicação venha a preencher essa lacuna. Por que Noé amaldiçoou não Cã, mas sim Canaã? Pelo que eu já falei. Logo, quem são os filhos de Canaã, os descendentes? São esses listados. Logo, eles receberam a maldição. Isso, então, fica justificado porque Israel derrotou os filisteus, derrotou aquelas 7 nações, de acordo com Deuteronômio, eram 10 nações. Por que, então, que Israel subjugou os filisteus? Por que Sodoma e Gomorra foram destruídas? Admá e Zeboim? Por quê? Por que esses povos foram destruídos? Por que os filisteus, por que as 7 nações foram expulsas da terra de Canaã? Porque eles estavam debaixo de maldição, eles eram descendentes de Canaã, logo não poderiam ser abençoados, não poderiam ficar na terra abençoada. Tinham que ser expulsos. E eles seriam subjugados pelos filhos de Shem, porque é isso que a profecia vai dizer aqui. Vamos prosseguir aqui, ó. Despertado Noé do seu vinho, soube o que lhe fizera o filho mais moço, ou seja, o mais novo. Disse: maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos. Versículo 26. E ajuntou: bendito seja o Senhor Deus de Shem, e Canaã lhe seja servo. Ora, meus irmãos, além da maldição que houve sobre Canaã, também houve bênçãos sobre os outros filhos, Shem e Jafé. E interessante é que a maldição que houve sobre Canaã e sobre a sua descendência incluía a sua subjugação aos filhos de Shem, ou seja, aos judeus. No Antigo Testamento, aos judeus.
ao povo da aliança. Vou ler mais uma vez. E disse: maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos. Ele seria o servo dos servos a seus irmãos. Quem eram os irmãos de Cã? Era Shem e Jafé. E ajuntou: bendito seja o Senhor Deus de Shem, e Canaã lhe seja servo. Engrandeça Deus a Jafé, a bênção sobre Jafé, e habite ele nas tendas de Shem, e Canaã lhe seja servo. Então você vê aqui que a maldição ela caiu só sobre Canaã, não caiu sobre Cã, e nem poderia mesmo cair sobre Cã, meus irmãos, porque assim todos os descendentes de Cã seriam atingidos, o que nós vemos que não foram. Apenas a descendência de Cã, por meio de Canaã, é que foi, de uma certa forma, atingida, e nós vemos que eles receberam a maldição. Ok, queridos? Então eu espero ter contribuído aqui com o vosso entendimento. Eu espero que eu tenha ajudado nessa explicação. Eu espero, sinceramente, que eu tenha ajudado. Ok? Ficou provado aqui que esta expressão filho mais novo é uma referência a Cã ser o último a ter nascido de Noé, e não o do meio. Assim como Canaã também foi o último filho mais novo de Cã, assim Cã também foi o filho mais novo, o último a nascer de Noé. Se você gostou dessa explicação, se você gostou desse vídeo, eu gostaria que você fizesse a sua inscrição e compartilhasse esse trabalho. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde para todo sempre.